Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez transmitindo as mensagens da nossa querida doutrina espírita. Obrigada à Casa Espírita Cristo, Amor e Paz por essa oportunidade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ao nosso Mestre Jesus? Então, vamos fechar os nossos olhos, um convite fraterno à prece, para nos conectarmos com a espiritualidade maior, organizando os nossos sentimentos, as nossas emoções, pedindo para que os bons espíritos nos inspirem, nos iluminando e nos auxiliando hoje e sempre, que assim seja. Vamos ter uma conversa hoje sobre a influência do espiritismo no progresso da humanidade. O que é progresso? O que é progresso? Estamos aqui para progredir, para evoluir. A doutrina fala tanto de evolução e a importância da evolução. O progresso é a ação ou resultado de um processo de aprendizagem. É um movimento para frente, não para trás. Para frente é o seguir um curso, um caminho para poder progredir. Essa estrada da vida que nos leva para frente, as experiências vivenciadas no plano material. Como o espiritismo influencia nesse avanço da humanidade? Como o conhecimento da doutrina nos auxilia na compreensão das nossas vivências, aquilo que desafia as nossas emoções. A doutrina espírita como uma ferramenta para nos trazer o acolhimento, né? O acolhimento fraterno das dificuldades que enfrentamos. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Isso nos diz Allan Kardec. A evolução é fruto do tempo infinito. A evolução é fruto, é produto, é resultado desse tempo infinito. Que tempo é esse? O tempo de viver e aprender. Infinito porque são infinitas as oportunidades que o Pai nos concede para que essas experiências necessárias ao nosso adiantamento moral aconteçam. Compreender que existe um tempo para tudo é um dos papéis que a doutrina espírita nos esclarece, ou seja, somos viajantes do tempo. Não estamos aqui pela primeira vez. Já viemos muitas vezes a esse plano material com o objetivo de tecer aprendizados. E o Espiritismo nos traz essa visão, amplia a ideia curta de uma única existência, de que não existe vida após a morte, o além-vida, como se diz, o além-túmulo. E esse esclarecimento que nos conduz ao grande aprendizado de percebermos que existe muito mais do que a matéria, de que não estamos aqui apenas para pagar os boletos, para a aquisição dos bens materiais. Vencer o materialismo é a grande conquista de todos nós, é vencer o apego às coisas materiais. É isso que a doutrina espírita veio destruir. Quando eu era evangelizanda, eu fiz evangelização, eu me lembro que tinha uma musiquinha do hino da Mocidade Espírita que eu adoro demais, que diz assim: o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte. Seu mestre amado é Jesus, cujo amor dá-nos o norte. Esse trecho, esse refrão, ele reforça que a doutrina espírita vem esclarecer os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos oportuniza esse entendimento fraterno de progresso, que é ir de encontro aos ensinamentos do amor. O amor norteando as nossas atitudes. E essa busca, esse encontro com o amor, o entendimento do amor, o estudo do amor, é o que a doutrina espírita nos oportuniza. A influência do espiritismo no progresso da humanidade é esse entendimento do amor, as suas múltiplas facetas e o compromisso que temos com todas as atitudes
que a gente realiza ao longo da nossa existência. Somos responsáveis por aquilo que fazemos. Somos responsáveis pelo que cativamos. O tempo infinito é o espaço temporário relativo onde o indivíduo vivencia experiências que irão produzir a sua evolução. Nós precisamos viver para poder adquirir com o tempo o conhecimento que irá produzir o fruto, que é o nosso progresso, ser resultado das nossas emoções. E a educação dos sentimentos é o que a doutrina espírita vem nos auxiliar. Este é o grande gancho que nos conduz ao aprendizado moral, porque o progresso material ao qual o homem já adquiriu na tecnologia, nas máquinas, na web, na internet, a gente já tem isso. Esse progresso material, ele já acontece fruto das nossas lutas, das nossas conquistas, do trabalho, da nossa capacidade que Deus nos deu como seres racionais que somos. Mas o progresso é além. A gente está aqui para falar de progresso da humanidade, do progresso humano, da humanização. O que é ser humano? O que é buscar dentro do contexto das nossas emoções e vicissitudes, que são os desafios da vida, o progredir, o amar, o crescer, o praticar a lei de amor nesse contexto, né? O progresso é uma lei que se realiza independente da nossa vontade passiva, pois a vida se encarrega de nos empurrar para frente. Se progredir é ir para frente, a vida nos dá esse empurrão com as dificuldades oriundas das consequências das atitudes que temos, ou seja, as escolhas que fazemos na nossa vida. Para a doutrina espírita, o progresso abrange a ideia de melhoramento do ser, ou seja, estamos aqui para melhorar. Progredir é melhorar, é sair do estágio A para o estágio B, do estágio B para o estágio C, sucessivamente. Não há um limite para o progresso, há um caminho a ser percorrido. Progredir é um processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem, a doutrina espírita nos esclarece que é por meio das múltiplas vidas, das N reencarnações, encarnações que temos nesse plano material, com o objetivo único de evoluir, progredir. O ser versus o ter, vencer o materialismo é a missão da doutrina espírita. Então, como construir o ser, que é o oposto ao ter? Ser é o que somos. Pensamentos, sentimentos, é a ação de ir para frente. E o ter é o materialismo que nos prende. Ele não é proibido, ele não é o mal, mas ele condiciona muitas vezes a nossa visão de uma vida eterna, porque nos tolhe à medida que nos aprisiona com as preocupações corriqueiras. Aí a gente volta lá. A gente não está aqui só para pagar boleto. O diploma é importante, mas e lá no plano material? Qual é o valor dele? O que realmente tem valor? E esse processo de valorização daquilo que somos, no sentido de sentir e não no sentido de ter. Eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que eu visto, eu sou o que eu sinto. E como eu conquisto esse sentir? A partir das dificuldades vivenciadas, as provas da vida, sucessivas vidas, reencarnações. Esse esclarecimento é que auxilia nesse entendimento de progredir, né? E aí a gente faz essa brincadeira aí. Progredir da humanidade, o progredir da humanização. O que é se humanizar? Esse sentir, esse ser, esse pensar, esse praticar o bem. O progresso do conhecimento proporcionado pela doutrina espírita é reconhecer que a vida na Terra vai além da matéria. O espiritismo quer acabar com o materialismo e instituir o conhecimento da vida futura.
Falamos que o progresso é um movimento para frente. Ir para frente é a trajetória da reencarnação, é o meio de seguir em frente, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei, é um movimento para frente. Não é um movimento que retrocede, é um movimento que avança. A lei é justa, pois Deus é justo e a justiça divina é acolhedora. A justiça divina é acolhedora. A doutrina espírita preza o nosso progresso, mas de maneira paciente, conciliadora. Ela vem organizar essas ideias perdidas. Por que estou sofrendo? Te explico por quê. E aí te orienta e te conduz ao entendimento para o teu melhoramento. Então, a lei é justa, Deus é justo e a justiça divina acolhe. Uma vez que fala de amor, a gente está falando sempre de amor. O amor é o progresso. Não existe progresso sem amor. Esse amor que une as pessoas, que faz com que a gente olhe para o outro e para si mesmos, né? Sem o apego às coisas materiais. É o amor que nos dá a condição de observar a vida que estamos tendo. Estamos felizes? Estamos infelizes? O que verdadeiramente me importa? Estamos numa pandemia e a gente fala de saúde, a gente fala de vida. E os bens materiais? Qual é o peso deles nisso tudo? A economia está um caos. Mas e eu? Como eu estou? As minhas emoções? Como lidar com as perdas materiais que estão sendo vivenciadas em conjunto com as perdas humanas das vidas que têm se perdido ao longo desses meses, esses anos de pandemia, né? Já se passou o ano. Como poder balizar as nossas emoções e progredir sem o apego à matéria? Tu imagina que tu não acredita em vida após a morte, que tu não acredita em Deus. Como é sofrível esse processo de aprendizado diante de uma pandemia onde tu não tem a fé. Não existe, portanto, progresso sem amor. Eu vou buscar no amor o meu bem-estar e esse entendimento. O amor resume as boas práticas que conduzem a humanidade ao progresso. Atrasos ao progresso. Vamos lá? Alguns tópicos aqui para a gente refletir. Riqueza sem trabalho. Tu adquire os bens sem ter um esforço. E aí, Deus é justo ou não é justo? E se eu não entendo a lei de reencarnação? Como é que eu justifico essa riqueza? Prazer sem consciência. É eu ter benefícios, eu sentir prazer, mas eu não saber processar esses ganhos emocionais e essas sensações causadas em mim. Conhecimento sem caráter. Eu usar aquilo que sei para fazer o mal, para ter benefício próprio, sem auxiliar. Negócio sem ética. Aonde está a ética, a moral? Como construí-la? Como balizá-la? Sem a fé, sem o conhecimento da vida eterna. Porque se eu não acredito em vida após a morte, eu não estou nem aí para o que acontece depois, porque não há depois, segundo aquilo que me prende às questões materiais. Eu não vou me preocupar com o próximo. Por isso que auxilia no progresso eu ter o conhecimento da doutrina espírita. Ciência sem humanidade. Experiências. Olha aí o povo falando de vacina, quantas questões éticas sendo buscadas e as pessoas tentando fazer o entendimento disso nesse momento em que se fala de vacina há muito tempo, mas agora mais do que nunca, e se questiona a ciência e ela está humanizada, de que maneira fazer as escolhas, esse conhecimento que nos desafia. Religião sem fé. Eu acredito ou não acredito? Eu estou aqui fazendo estou indo à casa espírita para me melhorar ou porque eu quero obter um benefício próprio? Eu faço a oração só pedindo coisas e não agradecendo as coisas. Como a fé e a religião estão de fato associadas? Isso é uma questão íntima, é uma questão pessoal. Como eu administro isso? A doutrina vem e nos auxilia nesse entendimento à medida que nos apresenta a fé raciocinada, que não é o aceitar por aceitar aquilo que nos dizem o padre, o pastor, o palestrante, mas é eu buscar o meu conhecimento e os meus entendimentos. Política sem princípios.
né? Como progredir numa política sem princípios. E o quanto que a gente vê, e aí a gente está no Brasil, num momento muito ímpar, como a gente vem analisando as questões políticas, nós podemos nos abster delas? De como a gente vai progredir sem ter a consciência cidadã do voto, sem interagir com a sociedade? E quando a gente fala de política, não é só política partidária, é política social, é política de engajamento, é política pública. As pessoas confundem a política apenas com as questões de eleição e, enfim, e não é só isso. Política é relacionamento. Então, como ter um relacionamento politicamente correto? Como agir numa sociedade que hoje exige mais o politicamente correto de nós? Como lidar com essas questões? Essas são as questões que desafiam o nosso caráter, as nossas questões íntimas e éticas. E isso tudo é balizado por valores. E esses valores, eles vão sendo construídos ao longo da nossa existência nesse plano material. Da educação que recebemos, das vivências que temos, da educação cultural, né, do intelectual, que é um progresso também, mas que deve estar alinhado com a questão espiritual, quando a gente traz a doutrina espírita como o meio a nortear, a balizar, que é Jesus, que é amor, todas essas questões. Amor sem caridade. Então, riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter são atrasos ao nosso progresso. Ciência sem humanidade, religião sem fé, política sem princípios, amor sem caridade. Quando falamos de progresso, lembramos de tecnologia, né? Eu falei lá no início, máquina, aparelho, celular, internet. O que é tecnologia? Estudo da técnica. Estudo de que técnica? Técnica é o movimento repetitivo lá, tá escrevendo. Como escreve? Escreve melhor, uma letra cursiva? Tá pintando, tá polindo, tá esculpindo? Técnica. A máquina que produziu a técnica em série de uma maneira mais otimizada, em vez de o homem, o humano, fazendo um por vez, a máquina fazendo milhões por vez. Tecnologia. Esse emprego da técnica é o trabalho. Esse trabalho é feito com esforço. O pintor, como eu falei, o marceneiro. A máquina, ela aperfeiçoa a técnica humana. E o humano, como é que ele vem aperfeiçoando no seu progresso, nesse entendimento de progresso, a sua técnica, a técnica do viver. Então vem a religião, no caso aqui estamos falando de doutrina espírita, nos orientar, para que a gente possa viver a vida entendendo os seus processos. Tá reencarnado, tá passando por tal dificuldade com propósito de aprendizado, não te revolta, tu tá aqui para aprender, tu tá aqui para aprender, repete de novo, tu tá aqui para aprender, és aprendiz, e na condição de aprendiz não sabe tudo, e para passar a saber, constrói o conhecimento, e utiliza, e testa, e vai paulatinamente progredindo, evoluindo. E a cada degrau calcado, um novo aprendizado, para frente. Sobe, anda, para frente. Progresso, técnica, tecnologia, melhoramento. Tentei fazer aqui uma lógica, porque quando a gente fala de progresso, geralmente a gente associa essas questões. E eu quero que vocês associem o progresso de vocês a esse estudo da técnica, a técnica de melhorar a si mesmo. Técnica de pensar coisas boas e eliminar os maus pensamentos. Técnica de ter caminhadas, de escutar músicas boas, de ler bons livros, de fazer o evangelho no lar, de ir à casa espírita, de assistir palestras. Buscai e achareis. Por esta lógica de progresso, devido à repetição, chega-se ao processo que será produto perfeito. Podemos dizer que a humanidade por repetição, ou seja, várias e várias vidas sucessivas, reencarnações, vai aprimorar a sua técnica para descobrir como é ser feliz. Porque no fundo, a gente quer ser feliz. Mas o que é felicidade? O espiritismo é o estudo dessa técnica da felicidade. Ele deseja auxiliar na administração da tua vida.
que enseja você a educar os sentimentos. Educação de sentimentos, nossa queridíssima Joana de Ângeles, nosso amado Divaldo, sempre nos trazendo as suas mensagens. Educação. Quando a gente fala de progresso, a gente não pode falar de progresso sem educação. Se a tecnologia está aí hoje, é porque houve um estudo. E esse mesmo estudo, o ato de estudar, de ir para frente, de progredir, é que constrói o nosso melhoramento. Progresso moral, educação dos sentimentos. Vive-se a época do ter e do poder, do exibir-se e do desfrutar, sem a consciência da harmonia interior e do enriquecimento espiritual. Isso nos coloca Vidas Vazias, uma obra da Joana de Ângeles. Vive-se a época do ter e do poder. Cadê o ser? E aí a gente desencarna e viveu o ter, viveu o poder, a vaidade e a consciência da harmonia espiritual. Aonde ela está? A doutrina vem somar a esse conhecimento. Deixa aos irmãos uma mensagem. Nesse ritmo frenético em que a espiritualidade me inspira a conduzir essa conversa fraterna. Minha mensagem: não há progresso sem esforço. Não há progresso sem esforço. Vitória sem luta. Aperfeiçoamento sem sacrifício. E tranquilidade sem paciência. Meus irmãos, técnica é desenvolvida com dedicação. Dedicação requer esforço. Esforço requer vontade, boa vontade. Para progredir, continuar indo para frente, a vida vai te empurrar. Mas de que maneira tu não vais tropeçar todos os empurrões? Ande, mas não apressadamente. Tá empurrando? Tá incomodando? Tranquilidade, respira. A doutrina espírita auxilia no progresso da humanidade, mas para todos aqueles homens que tiverem boa vontade. Muitos são os chamados. Deus quer chamar a todos e chama constantemente, mas cada um no seu tempo infinito irá progredir, porque as oportunidades são infinitas. Essa é a lei de amor, de acolhimento. Busca e vais encontrar. Muito obrigada por essa oportunidade. Espero ter aqui deixado uma mensagem fraterna para que todos possam se dedicar nessa grande técnica do viver, do descobrir-se, do estudar a si mesmo e a doutrina. Muita paz e muita luz a todos. Gratidão.